Olá amigos, bem-vindos ao nosso Cave Mais Fundo, nosso estudo hoje de número 28. Hoje nós veremos o capítulo 24 do Evangelho de Lucas, o último capítulo, tá? Então, após aí 28 edições, 28 estudos, nós estamos finalizando o primeiro documento de Lucas e a partir do estudo de número 29 nós daremos início a Atos dos Apóstolos, que é o segundo documento de Lucas, do mesmo autor. Ok? Cabe lembrar, né, que essa é uma iniciativa da Igreja Cristã Sal da Terra, que se reúne no bairro do Almira, em Uberlândia, Minas Gerais, e que o nosso intuito é, por meio dessa ferramenta, colaborar com você para a sua leitura e interpretação dos textos bíblicos, a fim de que você possa crescer como um discípulo, como um filho amado de Deus. Ok? Então, quero te convidar a ler comigo aí dos versos 1 até o 12 do capítulo 24. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia." Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Bom, vamos lá, né, aos comentários. No primeiro dia da semana, então as mulheres prepararam as especiarias na noite de sábado e foram ao túmulo domingo bem cedo. Então, nós finalizamos o capítulo 23, né, com essa cena, com essa imagem, com essa narrativa em mente, né? Que essas mulheres, após José de Arimateia pegar o corpo de Jesus, colocar no túmulo dele, que era cavado numa rocha, e selar, que era uma pedra mais arredondada, que eles rolavam e selavam essa porta, essas mulheres viram esse lugar e foram ainda na tarde de sexta-feira para casa começar a preparar as especiarias. Então, depois, no fim do sábado, ou seja, no sábado 6 horas da tarde, que aí começava o domingo para o judeu, elas começaram a preparar aquilo que seria passado sobre o corpo de Jesus. Seria um embalsamar, né? Seria um preparo do corpo ali dele. Então foram logo no domingo pela manhã e não serem vistas por ninguém no horário que seria assim, seriam as primeiras, e foram lá. Quando chegaram, cadê o corpo? Cadê? O túmulo está aberto, né? Então o túmulo era lacrado com uma pedra grande, como eu disse, que era rolada até a sua porta. E dessa forma as mulheres deveriam estar preocupadas. Esse é um detalhe, né? Em como abrir o túmulo. Provavelmente quando essas mulheres foram para lá, como elas viram onde estava Jesus, já conheciam aquele túmulo, ainda que não tivessem visto fechar ele, elas já deveriam ter ido pensando assim: como é que nós vamos abrir aquilo? Só tem mulher aqui, foram um monte de mulher. Como é que nós vamos abrir isso? Né? Quando elas chegam lá, está aberto. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Então, diante do pavor e do medo, por alguém ter roubado o corpo de Jesus, porque foi a primeira coisa que passou na mente delas. E foi, inclusive, a justificativa que eles deram quando o corpo de Jesus sumiu. Falou assim: e agora? Né? Não, então vocês vão dizer o seguinte: entrou alguém lá e roubou o corpo de Jesus, né? Foi isso que ficou, que se espalhou, né? Que tentou se espalhar naquele momento, naquela determinada ocasião.
Então, diante desse pavor, o medo de alguém ter roubado o corpo de Jesus, essas mulheres são confrontadas, tá? E lembradas de sua esperança por dois seres celestiais. Então elas estão lá assombradas com aquilo, vendo o mesmo que Pedro, ó, tem linho aqui, o que Jesus foi enrolado está aqui, mas cadê o corpo? Esse pano ainda está manchado de sangue, mas cadê o corpo? Cadê ele? E aí vem do lado, de repente, seres, né, com roupas resplandecentes, brilhantes, falam, não, olha só, calma, vocês estão procurando entre os mortos aquele que ressuscitou, vocês estão procurando no lugar errado. Não é isso que diz. E aí então ele fala daquilo, ó, lembrem-se daquilo que ele disse para vocês. É interessante que elas lembram. Elas lembram, parece que para elas faz sentido, cai a ficha. Mais rápido do que para os discípulos, que nós vamos ver depois. Parece que para essas mulheres caiu a ficha mais rápido ainda. Né? Então elas são confrontadas e lembradas daquela esperança pelos seres celestiais. Que esperança é essa? Da ressurreição que ele já havia dito para elas. Para todos eles, afinal, né? Que ele deveria passar pela morte, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas eles não acreditaram nas mulheres. Então as mulheres estavam lá e falaram, agora vocês vão lá contar para os outros. Elas foram lá, encontraram os 11 e outros que estavam ali junto com eles e falaram tudo o que aconteceu, mas eles não acreditaram. Provavelmente o motivo da descrença desses homens não era só por seu conteúdo, mas pelo fato de serem mulheres. É interessante, é importante a gente levar em consideração, por mais que Jesus tratasse isso de forma diferente, esses homens eram homens de uma época, eram homens com uma determinada mentalidade, com um determinado costume. Então esses homens, assim como toda a cultura, desconsiderava de certa forma algumas coisas vindas das mulheres. Né? Tinha uma visão a respeito da mulher um tanto diferente, bem diferente da visão que nós temos hoje. Ainda que fossem homens que andassem com Jesus, ainda que fossem homens, né, que estavam ali, eram homens de seu tempo, tá? E que muitas coisas foram sendo mudadas ao longo do tempo, a partir do Evangelho, principalmente, por exemplo, do Evangelho de Lucas, que é conhecido como o Evangelho que dá voz às mulheres. A gente percebe isso pela forma como Lucas coloca aqui, olha, essas mulheres compreenderam com muito mais facilidade aquilo que os anjos disseram, né? Falando que ó, Jesus já tinha falado isso para vocês, do que os discípulos. Eles parece que estavam assim, com a mente dura. Né? Nós vamos ver isso mais para frente. Então, vários fatores fizeram com que eles não crescem. Porque as palavras pareciam loucura, né? Que é isso que o texto diz. As palavras dessas mulheres pareciam loucura, não está lá porque ele ressuscitou, apareceu o anjo. E tá, que negócio é esse? Que loucura é essa? Né? Vocês estão muito afetados no seu emocional aí. Né? Então eles não acreditaram. Provavelmente esse motivo, apesar de estar registrada a descrença na mensagem das mulheres. Né? Pedro e João, segundo João 20, dos versos 1 ao 10, nós vemos que João, ao relatar no seu evangelho, aí em Lucas diz que Pedro foi. Em João, quando ele relata, diz que foi o Pedro e foi o discípulo amado, que no caso é o próprio João. Foram lá. Inclusive na versão do João diz que ele correu mais rápido que o Pedro e chegou. E o Pedro já chegou entrando e tal. Você pode ler aí para você poder ver. Então, os dois foram conferir e viram que o túmulo estava vazio. Versos 13 até o 35. Naquele mesmo dia, eles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Então a distância de Emaús para Jerusalém era 11 quilômetros, uma distância que faziam a pé, né? Levando em consideração que viajavam a distâncias muito maiores. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles.
Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças. Partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois entraram, contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Bom, Jesus vai lá, encontra com eles, né? E aí, assim, Jesus é aquele que não sabe da história dele mesmo, né? Assim que ele se coloca. É assim que ele trata com eles. E aí você não sabe, será que é o único em Jerusalém que não sabe dessas coisas? Ele diz: que coisas? Que coisas? Então Jesus questiona seus próprios discípulos, que naquele momento não reconheceram, sobre o que havia acontecido em Jerusalém. Sua resposta mostra como havia muita coisa encoberta no entendimento desses homens. Então eles vão lá e vão dizer assim: não, ele era um profeta. Ele era um profeta. Assim, que era, como eles dizem, né? Foi colocado aqui: profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Então quem era Jesus para esses homens, para esses discípulos de Jesus que andavam com ele após a sua morte, após passar por tudo que ele passou? Eles vão dizer: ele era um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Então eles não estão afirmando Jesus como Messias. Parece que assim, tinha um entendimento obscurecido, tinha confusão ainda na mente deles. E aí agora é chegado o tempo de esclarecimento. Agora é chegado o tempo onde tudo vai fazer sentido. As coisas vão poder se encaixar de forma melhor após essa ressurreição de Jesus. E após ele se revelar a eles depois de ressurreto. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Então os profetas já haviam dito a respeito. Na lei já estava, nos profetas já estava dito, nos profetas ainda com mais clareza, até nos Salmos tem isso com clareza, e ainda assim eles não, clareza assim depois, agora que a gente já entende, né? Para esse povo na época até não é tão difícil a gente pensar que eles não compreendessem, apesar de estarem com Jesus e de terem passado tudo, né? Então, eles não conseguiam compreender isso. Até é interessante a gente observar que o texto, assim como outros textos até então de Lucas, diz que havia um impedimento. Parece que esse impedimento também vinha da parte aí, de Deus, né, que impedia eles, ou da dureza do seu coração, né, de entender isso. Mas havia um impedimento. O que acontece é que havia um impedimento. E aí depois,
quando Jesus vai falar com eles e vai demonstrar, no caso dos que estão ali no caminho de Emaús, dos dois que estão no caminho de Emaús, Cleopas e o outro, a hora que Jesus dá graças e parte o pão, é a hora que eles acordam, né, despertam. Mas antes, quando Jesus falava, o seu coração ardia, mas é no momento do partir, do agradecer, do partir do pão, que esse entendimento é agora esclarecido. Parece que há uma intervenção, parece não, é uma intervenção divina para que o entendimento deles pudesse ser aberto. Então, após relatarem todo o ocorrido e o que ouviram, Jesus expressou a frase acima, demonstrando certa indignação. Vocês não estão entendendo, né? Jesus tinha que passar por isso, mas vocês tinham que passar por isso, pelo sofrimento, para depois chegar à glória. É isso que ele diz. Logo após a exclamação, Jesus explica aos discípulos, desde Moisés até os profetas, né, constava sobre ele e como era necessário passar pelo sofrimento para chegar à glória. Sobre a glória do Cristo, certamente não era nenhuma novidade para eles. Eles tinham noção da glória. Nós esperávamos, eles dizem, né, que viesse a nossa redenção por meio dele. Mas sobre passar pelo sofrimento e pela morte, isso não haviam compreendido ainda. Ele tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Então o momento de abrir os olhos não foi o da explicação do estudo bíblico, mas o do partir do pão e dar graças. Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Então, uma frase fantástica, né, que expressa a intensidade com a qual Jesus explicava as Escrituras. E eu acredito que serve até mesmo de inspiração para as pregações, para cada vez que a gente tem a oportunidade de explicar, de expor as Escrituras, né? Havia uma experiência intensa com a exposição das Escrituras, porém, os olhos somente foram abertos após a oração de agradecimento e a partilha do pão. Cabe ressaltar isso aí. A exposição das Escrituras, mesmo por Jesus, ardia o coração, mas só fez sentido após essa revelação no dar graças no partir do pão. É verdade, né? Já próximos de Emaús, retornam rapidamente para Jerusalém, a fim de avisar aos demais que a ressurreição é verdadeira. Então ali houve clareza, eles já estavam chegando em Emaús, eles retornam para Jerusalém, voltam para Jerusalém a fim de encontrar com os outros, e chegam lá, eles já estão discutindo sobre isso, e eles vão e dão testemunho. Enquanto eles estão falando a respeito daquilo, Jesus aparece, né? Então, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm algo para comer? Deram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Olha que interessante de novo, né? Jesus foi lá, mostrou as mãos, mostrou os pés, falou assim: não é espírito não. Não é espírito não. Isso aqui é carne. Jesus ressuscitou em carne. Carne não é espírito, é em carne. Jesus ressuscitou em carne. Cabe afirmar isso. João diz assim que é um herege. Aquele que está dizendo que Jesus não ressuscitou da carne, que ele não é em carne que ele ressuscitou, esse é um mentiroso. Esse é alguém que milita contra o Cristo. Esse é anticristo. Tá? Então cabe a gente trazer essa afirmação. Se alguém dissesse não, existe mesmo a vida após a morte, mas esse negócio da ressurreição aí não, tá? Não, é ressurreição mesmo, é aquele que foi morto, é o mesmo que ressuscitou em outro corpo, de forma que eles não puderam reconhecê-lo, mas ele estava ali em carne e osso,
mostrou suas mãos, mostrou seus pés, as cicatrizes onde os cravos entraram, tá? Pegou um peixe assado, comeu com eles, e aí de novo, eles estavam o quê? Eles não criam, porque a alegria e a euforia era muito grande, ao mesmo tempo que o medo, o espanto, que negócio é esse, né? Aí ele foi lá de novo, na hora de comer o peixe, na comida, né? Certamente no dar graças, né? Foi a hora que eles então perceberam, né? E vai caindo essa ficha de que é ele mesmo. Então, enquanto falavam, né? Estava discutindo ainda sobre o ocorrido no caminho de Emaús, quando Jesus chegou e os cumprimentou. Diante de seu aparente assombramento, Jesus pergunta por que levantam dúvidas em seus corações. Ainda depois de tudo, ainda tinha dúvida no coração. Por quê? Por que vocês estão sustentando essas dúvidas no coração de vocês? Essa é a pergunta de Jesus. Vocês têm aqui algo para comer? Estão ainda assombrados, sustentando dúvidas em seus corações, né? Jesus lhes mostra as mãos e os pés que foram perfurados pelos cravos. Ele afirma que não é um espírito, mas que é de carne. Sua prova novamente se mostra no momento da refeição. Vamos lá. Versos 44 a 49 agora. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era disso que eu estava falando. Agora que está acontecendo, vocês estão vendo, vocês estão assombrados, estão eufóricos. Mas vocês estão passando por isso. Foi disso que eu falei com vocês. Enquanto ainda estava, a gente ainda estava junto. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Era necessário que se cumprisse tudo. Então lhes abriu o entendimento. Presta atenção. Então lhes abriu o entendimento. Então aí nós estamos vendo um movimento divino. Nesse ponto, nessa intervenção divina, nessa ação divina, o entendimento deles foram abertos. Só agora. Já tinha ouvido muita coisa. Não era questão teórica o problema. O problema é que o entendimento estava travado, não estava aberto ainda, né? Para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então vamos lá. Eu vou sendo enfático em algumas coisas, né? Lhes abriu o entendimento. O texto, seu contexto, nos conduzem à ideia de que, se não houver um movimento da parte de Deus, o entendimento permanece bloqueado para compreender com clareza a obra redentora. Então fica bloqueado para entender isso. Jesus já havia falado sobre tudo com os seus discípulos. Não havia novidade teórica, porém, ainda não havia chegado a hora de compreender todas as coisas. Não tinha feito sentido. Agora, toda vez que eles olhassem para as Escrituras, para as promessas, tudo faz sentido. E a partir disso, desse sentido que é encontrado agora no Cristo, no seu reino, que cada vez que eles vão expor, falar disso agora, que Lucas vai registrar em Atos, ele vai registrar esses atos dos apóstolos, né, do Espírito conduzindo os apóstolos a esses atos, vocês vão ver, né, a gente consegue ver que há essa conexão, agora tudo faz sentido. Então quando eles explicam, toda vez que eles voltam no Antigo Testamento, quem eles encontram? Cristo. E quem eles pregam? Cristo. Então Cristo está entronizado, centralizado em toda a Escritura. Ok? Eu lhes disse, aqui temos um ponto muito importante sobre a missão dada aos discípulos e, obviamente, à igreja. Então, ele está dizendo, né? O que ele está dizendo? Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Então, essa aqui é a mensagem da igreja. Essa aqui é o centro, é a base, onde a igreja vai conseguir agora usar toda a Escritura para poder expressar, dar testemunho com a própria vida, né? Testemunhar como quem sabe que é verdade, como quem provou que é verdade, vai agora dar testemunho disso a partir desse encaixe nas Escrituras. Então tudo vai fazendo sentido.
Então toda vez que a gente olha para Gênesis, quem que a gente vê em Gênesis? Nós vemos Jesus. Quando a gente olhar para Isaías, nós vamos ver claramente quem? Jesus. Então toda vez que a gente olhar para os livros, tanto de Moisés, toda vez que a gente olhar para os profetas, toda vez que a gente olhar para os salmos, nós estamos vendo quem? Nós vamos encontrar Jesus. E aí é responsabilidade da igreja. Tá? É missão dada aos discípulos e, obviamente, é óbvio, a igreja. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Então, a mensagem da cruz passa tanto pela morte quanto pela ressurreição. Nós não podemos ocultar nenhuma coisa nem a outra. Nem falar só da morte e nem falar só da ressurreição. Porque a mensagem da cruz passa pela morte e pela ressurreição. Ok? E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Então, em nome de Cristo é pregado o arrependimento. O que isso quer dizer? O que isso implica? Implica que o homem precisa conhecer sua condição e entender que nessa condição, estando numa condição de quem está afastado de Deus, imerso em seu pecado, ele tem uma salvação que lhe é oferecida por meio de Cristo. Então esse é o arrependimento que é pregado para perdão dos pecados a todas as nações. É que agora Cristo já está vendo? Tirando eles do seu mundinho, tirando nós do nosso mundinho, do mundinho do povo hebreu, do mundinho daquele povo judeu, desse mundinho, do povo de Israel. Agora ele está dizendo, olha, esse perdão de pecados é pregado a todas as nações, ou seja, toda a terra. Então a missão é uma missão que é dada ao cristão e o envia responsavelmente ao mundo. Ainda que eu não vá, a igreja vai. E se a igreja vai, eu sou responsável. Ainda que eu não vá, em corpo. Eu preciso ter a missão em oração, eu preciso ter a missão no coração, eu preciso ofertar para a missão, eu preciso de alguma forma ser participante na missão. Ok? Que é para as nações. Começando por Jerusalém. Então ela tem um ponto de partida. Agora onde ela tem que alcançar? Até os confins da terra. Onde tiver gente. Onde tiver possibilidade de ser pregado o evangelho, ele deve ser pregado. Vocês são testemunhas dessas coisas. Então ele está dizendo assim, ó, vocês são as pessoas que viram, que vivenciaram, que provaram isso. E por isso têm a responsabilidade de ir. A partir de onde conheceram, vocês vão no poder do Espírito, né? Depois isso vai ser enfatizado. Vocês vão a todos os lugares da terra. Tá? Essa é a mensagem. E essa é a responsabilidade. Essa é a característica principal da missão, né? A questão de ser testemunhas também, ser mártires, implica que a vida está envolvida nisso. Isso se tornou a vida. Tanto que viver é Cristo, viver é viver isso. E morrer é lucro. Então isso envolve um compromisso integral com as pessoas. Compromisso integral com a missão. Um compromisso integral com a criação. Então não dá para separar palavra de obra. Até porque o testemunho que trazem de Jesus, mesmo afirmando que sendo profeta, é que ele era poderoso, tanto em palavras como em obras, diante de Deus e diante dos homens. Isso não pode ser desassociado, tá? Quero dar uma ênfase nisso aqui. Então Jesus garante a vinda do Espírito, promessa de meu Pai, como ele diz, porém dá a ordem de que permaneçam em Jerusalém até chegar o momento. Então tudo isso que vai ser feito a partir de Jerusalém. Por isso devem permanecer em Jerusalém até que venha o Espírito. E depois que vier o Espírito, a partir de Jerusalém, seria a todas as nações. Ok? Tendo-os levado, versos 50 a 53, são os últimos versos. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Proximidade de Betânia, né? Então foram para essa proximidade de Betânia,
o povoado ficava ali cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, o mesmo monte, mesma região, onde Jesus fora traído, preso, né? Onde passava também as suas noites fora, quando ele passava o dia em Jerusalém, na sua última semana, e depois repousava lá. Então era um lugar bem conhecido dele e deles. Foi onde ele fez a sua oração, tá ali. Então toda essa região ela tem uma importância muito grande para eles. Muitas coisas aconteceram ali, né? É ali que Jesus levanta os braços e os abençoa. Permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Então Jesus subiu, eles o adoraram, tá? Ali eles adoraram, assim, é ele mesmo, tá? E a gente deve adorar só a quem, né? Isso era muito claro para eles. A gente deve adorar a quem? Está lá em Deuteronômio, está lá no Antigo Testamento. Só a Deus a gente deve adorar. O próprio Jesus, ele é confrontado em relação a isso, né? Tentado, na verdade, não confrontado, tentado em relação a isso, quando ele está lá no deserto, foi conduzido pelo Espírito a fim de ser tentado. Ele mesmo diz, é só o Senhor, seu Deus, que você deve adorar. Jesus afirma isso, dá ênfase naquilo que foi dito no Antigo Testamento, tá? E agora estão ali os discípulos fazendo o quê? Adorando a ele, tá? Então cabe a gente prestar atenção nesse sentido aí. Jesus subiu e eles estão adorando. Então a pessoa de Jesus deve ser adorada, tá? Porque é Deus. A gente não deve adorar a ninguém nem a nada que não seja Deus. Então somente a Deus, ok? E a um só Deus, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Então só para dar essa ênfase aí, para você poder também perceber algumas coisas e compreender melhor, tá? Seu entendimento seja aberto, seja esclarecido isso. Permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Então Lucas faz um registro mais reduzido agora sobre esse momento. Porém, em Atos, o seu segundo documento, que é uma continuação deste, ele dá mais detalhes. Logo no início a gente vai ver, tá? Após seus 40 dias entre os discípulos e as diversas aparições, apareceu-lhe a mais de 500 discípulos, né? Cerca de 500 discípulos, Jesus sobe aos céus, aqui ficou um sobe, mas sobe aos céus e deixa seus discípulos em outro estado, muito diferente do que ficaram após sua morte. Eles agora estão constantes em suas reuniões e louvando a Deus sempre. Então, na morte de Jesus, nós temos assim, que momento, né? Que sexta-feira difícil, que sábado de luto foi aquilo. Acabou a esperança, né? Lá os que estão indo para Emaús falando, a gente acreditou que a redenção ia vir por meio dele, mas hoje é domingo e até agora nada. Tá certo que as mulheres foram lá e tal, mas até agora nada. Então, né, havia uma tristeza. E agora Jesus passa esse tempo com eles, trata com Pedro, né, passa esse momento lá com eles e sobe. Agora quando ele sobe, que ele deixa eles já ficam em outra condição. Por quê? Por conta da ressurreição. A ressurreição faz toda essa diferença. Que agora eles veem o mundo, não um mundo que é barrado pela morte, mas um mundo que, apesar de passar pela morte, tem a ressurreição em Cristo. Então há uma esperança eterna. E aí eles voltam agora, se reúnem constantemente no templo, louvando a Deus com alegria, com esperança e com coragem, porque agora, com essa coragem que eles têm, eles vão enfrentar a morte, eles vão morrer mortes terríveis, mas com base em quê? Na ressurreição, na sua crença, na sua fé na ressurreição. Bom, em síntese, o que nós vimos aqui? Nós vimos como e quando se deu a ressurreição de Jesus, assim como quem foram os primeiros a se encontrar com ele. No caso, as mulheres, né? E por aí vai. Como a comunhão, a oração e o partir do pão foram usados para abrir o entendimento dos dois discípulos que caminharam com Jesus em direção a Emaús, assim como Jesus explicou as Escrituras de forma que o coração daqueles homens ardia. A aparição de Jesus para os discípulos, seu assombro
e como lhes provou que não era um mero espírito, mas que havia ressuscitado em carne. As últimas ordens dadas aos discípulos sobre a sua missão e que não deveriam sair de Jerusalém até a chegada do Espírito Santo, e que após subir aos céus, os discípulos mantiveram se reunindo constantemente no templo e louvando a Deus. E na prática, o que a gente pode aprender? Pelo menos 3 coisas. Jesus tem poder, a primeira delas. Jesus tem poder sobre a morte. Afinal, a morte foi vencida. Jesus ressuscitou. Onde está a morte, a sua vitória? Cadê? Jesus ressuscitou, ele venceu. Para o cristão que tem por base sua fé na morte e ressurreição de Jesus, a morte é apenas uma dor a ser enfrentada e, por isso, toda vez que está diante dela, de alguma forma, lembra-se que Jesus venceu a morte e garantiu a ressurreição, sendo ele mesmo as primícias, né? A primícia. Então Jesus foi o primeiro. Mas nós, assim como ele, ressuscitaremos dos mortos. Jesus foi o primeiro. Toda vez que a gente está diante da morte, seja do medo da nossa própria morte, nossa esperança em Cristo deve ressaltar. Deve vir acima do medo. Toda vez que a gente está diante de uma situação de morte, de doença, a esperança em Cristo deve vir e enfrentar isso. Toda vez que a gente está diante da morte de alguém, a nossa ressurreição em Cristo, nossa fé na ressurreição de Cristo, deve sobrepor isso. Amém? Isso deve ser uma coisa característica da nossa vida. Em segundo lugar, pregar as Escrituras, explicando-as de forma coerente e apresentando o propósito de Deus, é de extrema importância e tem o poder de aquecer os corações, além de ser uma forma clara de obediência ao mandato de Jesus. Ele mandou fazer isso, né? Lá no finalzinho ele está mandando fazer isso. Porém, é somente através de um agir de Deus para o entendimento ser aberto e tudo fazer sentido. Então eu lembro de Charles Spurgeon falando, né, que a gente deve gastar muitas horas preparando a pregação, anotando, estudando, muitas horas. Mas que não adianta nada gastar essas horas todas fazendo isso, se a gente também não gastar o mesmo tempo em oração, reconhecendo que se Deus não der poder, nós nada podemos fazer, apesar de todo o trabalho que dispensamos, apesar de todo o trabalho que nós gastamos tempo fazendo, né? Então, se não houver um agir de Deus, o entendimento não desbloqueia. E aí nós somos carentes. Todo o nosso trabalho de estudo, de pregação, ainda que tenha melhor oratória, a gente só crê que há fruto se for do Espírito, se houver uma ação de Deus primeiro. Terceiro lugar, as dores têm prazo de validade. Dor tem prazo de validade. Com a ressurreição de Jesus, vem um novo tempo para os discípulos e também para nós, seu povo. A sexta-feira e o sábado, ficou sexta-feira, mas é a sexta-feira e o sábado, foram dias de extrema dor e tristeza para os discípulos. Porém, logo na manhã do primeiro dia da semana, o túmulo encontra-se vazio. Jesus já não estava mais lá, estava vivinho da Silva. E é com base nessa linda e certa realidade que seus discípulos agora se expõem à morte. Não somente os do passado, mas também os da atualidade. São muitos cristãos que são mortos, que se dispõem a morar em lugares onde, por sua fé, correm risco de terem privações, de serem presos e de serem conduzidos até a morte, e morte violenta. Expõem em risco a si mesmos, seus filhos e seus queridos. E não fazem isso de forma louca, não, fazem isso por fé. Ainda que a fé, de certa forma, é loucura para alguns, para aqueles que se perdem. Mas para aqueles que estão sendo salvos, isso é um poder de Deus fantástico. Então ainda hoje homens e mulheres se colocam nessa disposição. Amém? Então eu quero só concluir aqui com você dizendo o seguinte: se você gostou, compartilha, se inscreve no nosso canal se você ainda não se inscreveu, compartilha aí com seus amigos, parentes, tá? Para quem você entender que isso vai ser importante. Use sempre as hashtags Vem Pro Dom, Cave Mais Fundo, a Igreja que Serve,
tá? E comenta se você gostou, se você não gostou, se você discorda ou quer complementar, sempre com base bíblica, é sempre bem-vindo, tá bom? Então, até o nosso próximo estudo, sempre sai na segunda-feira às 19 horas. Às 19 horas, tá bom? Agora a gente vai começar com o Atos dos Apóstolos, é o segundo documento de Lucas e será o nosso estudo de número 29. Fique firme aí, vamos continuar junto, tá bom? Deus abençoe sua semana.